Pode ir. Bom dia, sejam todos bem-vindos, né? Eu sou Letícia, gerente de corporativo de atenção farmacêutica da ProSaúde. Hoje é um dia muito feliz, né? Pois nós estamos iniciando a nossa 4ª semana de farmácia hospitalar, né? E o tema hoje dessa semana é gerenciamento e uso de medicamentos da aquisição ao uso ao paciente. Teremos várias palestras durante essa semana e como esse será um tema aberto, ao vivo a todos, né? Quero pedir que quem tiver perguntas, dúvidas, questionamentos, pode estar fazendo, que à medida do possível a gente vai estar replicando isso para o nosso palestrante no final da palestra, tá? Para realizar, né, a abertura oficial, a gente vai ter o nosso diretor médico, né, o Fernando Paragó, né, Dr. Fernando Paragó, diretor médico corporativo da ProSaúde, e a nossa palestra vai ser com Gustavo Mendes, tá, que ele vai falar sobre deliberação de medicamentos, né, e da Anvisa, tá, um tema bastante falado ultimamente, né? Gustavo Mendes, ele é mestre em toxicologia, ele é historiador também, né? Uma modalidade diferente, né? E ele está aí para poder trazer bastante informação para a gente daquilo que a gente está vivendo ultimamente, tá? Eu passo agora a palavra para o Dr. Fernando para ele iniciar a nossa abertura oficial. Bom dia a todos, mais uma vez, muito obrigado pela participação, né? Um evento cheio já, logo no início. Nossas equipes de farmácia têm sempre participado muito das nossas semanas, né? Com muito carinho que a gente organiza. Escolhemos o mês de janeiro porque é uma data brasileira para comemorar o Dia do Farmacêutico, né? Ela está relacionada com a fundação da Associação Brasileira de Farmacêuticos, com mais de um século de história, né? Então, valorizar essa categoria profissional que tanto é importante para que nossos hospitais tenham o desempenho que têm. Estamos indo para a 4ª semana, começamos junto com a criação da diretoria médica na ProSaúde. Primeiro falamos da segurança, né, do processo de farmácia, dos erros, da meta internacional de segurança, da OMS. No segundo ano, nós falamos de entrega de valor, alinhado com o que a gestão médica corporativa vinha tocando, né, sobre como levar a discussão da entrega de valor para o dia a dia do atendimento ao paciente, né, para que a gente pudesse colocar em prática o nosso modelo de excelência assistencial, que prevê o melhor desfecho possível, né, no tempo adequado e com custo sustentável. E, para isso, a posição do farmacêutico nessa discussão diária da entrega do valor, ela sempre foi fundamental e nós abordamos isso na 2ª semana. Depois, aí fomos atingidos pelo tsunami da Covid-19 e, no nosso 3º tema, incluímos a questão da farmácia clínica no momento de pandemia, né? As unidades apresentaram as ações que estavam fazendo para mitigar o dano para o paciente, para o sistema, né? Um risco de desabastecimento altíssimo que tivemos em muitos períodos e esse trabalho cotidiano do farmacêutico fez com que a gente passasse por essa crise maior das internações em Covid, com segurança e entregando valor ao paciente. E agora, na 4ª semana, vamos discutir a questão dos medicamentos desde a sua administração, desde a sua aquisição até a sua administração, né? Então, eu fico muito feliz dessa semana, espero que vocês aproveitem bastante essas discussões, né? Hoje, em especial, a gente tem uma presença ilustre, que é o Gustavo, né, que representa uma entidade que tem sido colocada aí, né, na mídia e tem sido atacada de forma tão injusta, né? E eu, com 30 anos, vou fazer de formado, tive a oportunidade de começar a entrar no hospital na segunda metade da década de 80 e percebo claramente que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária transcendeu, nesses 30 anos, a ação de um órgão regulador. Ela foi um grande fomentador, um grande patrocinador do desenvolvimento do serviço de saúde no Brasil.
desde a sua estruturação, RDC 50, né, de como construir um hospital, de como esse hospital precisava se estruturar fisicamente para atender hospital ou estabelecimento de saúde, até a questão da segurança, né, todo o Notivisa, papel maravilhoso que o Notivisa fez com a criação, né, do Notivisa e com as notificações, toda a questão da estruturação das visas regionais, estaduais, municipais. Assim, a saúde do Brasil é outra graças à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, é uma honra a gente receber o Gustavo para falar para a gente hoje. Hipotecamos aqui a nossa solidariedade e reforçamos a importância que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem para todos os estabelecimentos de saúde no Brasil e para a saúde de cada brasileiro. Então, muito obrigado, Gustavo, obrigado a toda a nossa equipe na audiência, e passo a palavra aí para a Letícia, para iniciarmos a parte boa agora, que é a troca de conhecimentos. Bom dia e boa semana a todos. Na verdade, a gente vai passar direto para o Gustavo, para ele poder já dar andamento à palestra, que está todo mundo esperando, muita gente aí querendo conhecer, ouvir o que você tem para falar para a gente. Aí, no final, a gente vai conversar um pouquinho, vou passar algumas perguntas, tanto do público quanto nossa aqui mesmo, tá? Alguns questionamentos, tá? Então, fica à vontade, Gustavo. Bom dia a todos, bom dia, Fernando, bom dia, Letícia, bom dia a todos aqui que estão acompanhando a gente pelos canais. Eu queria agradecer pela oportunidade e dizer que é uma honra estar aqui com vocês para falar um pouco sobre a Anvisa. E como o Fernando colocou, realmente a Anvisa, né, nesse momento de pandemia e ao longo desses mais de 20 anos que existem de instituição, nós construímos um caminho, né? Esse caminho ainda é um caminho com muitos desafios, com muitas barreiras a serem superadas, mas que transformou a instituição em uma agência sólida que pôde trazer algumas informações importantes para o cenário da saúde no Brasil. E a minha ideia hoje, para apresentar para vocês, é falar um pouco sobre a questão dos medicamentos e dos produtos biológicos, especialmente nesse momento em que a pandemia surgiu e obrigou a agência, não só a Anvisa, como todas as agências, a pensar a melhor maneira entre equilibrar respostas rápidas, que são necessárias no momento de urgência, mas, ao mesmo tempo, manter os critérios técnicos de qualidade, segurança e eficácia dos produtos que vão ser disponibilizados para a nossa população. Então, é mais ou menos nesse sentido. Eu preparei uma apresentação, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Só um minutinho. Só para confirmar se vocês já estão vendo. Tudo certo? Sim, estamos vendo, sim, tá tranquilo. Tá certo. Bom, os desafios para disponibilizar vacinas e medicamentos contra a Covid e perspectivas regulatórias. Esse é o tema que eu trouxe para vocês, mas é importante falar um pouco da Anvisa, né? A Anvisa, que foi criada em 1999, num contexto em que agências reguladoras foram instituições, ou foram maneiras de se pensar as instituições brasileiras como instituições que fossem técnicas e independentes. Então, o objetivo de agência reguladora, e aí eu vou focar na Anvisa, que é a área que eu trabalho, é que haja um órgão que possa olhar para os produtos e serviços que vão ser oferecidos para a nossa população de uma maneira isenta, de uma maneira em que os critérios que vão ser aplicados para aprovação sejam critérios que efetivamente cumpram com requisitos para garantir segurança, eficácia e qualidade. E dentre as diversas atribuições hoje, o que eu vou focar para vocês é na parte de medicamentos e vacinas, no que diz respeito tanto a estudos clínicos quanto à aprovação. E aqui uma foto da Anvisa, quem não conhece ainda, a Anvisa fica sediada em Brasília. O nosso campus é um campus que fica na área industrial de Brasília, né? Quem não conhece Brasília tem que saber que existe uma curiosidade lá, e que quando a cidade foi planejada, ela foi planejada para ser dividida em diferentes setores que pudessem congregar todos os serviços em um único lugar. A área que a Anvisa é situada hoje chama Setor de Indústrias e Abastecimento. Então, é uma área em que várias indústrias estão presentes, inclusive esse prédio da Anvisa aí que eu estou mostrando para vocês,
é o antigo prédio da Parmalat. Então, a estrutura da Anvisa, ela é toda feita, né, e idealizada inicialmente como uma estrutura industrial que acabou se transformando num órgão público. E a Anvisa, ela é estruturada com uma diversidade enorme de temas, né? Eu estou fazendo esse recorte para vocês na área de medicamentos, mas a Anvisa lida com diversos outros assuntos, como alimentos, cosméticos, saneantes, sangue, tecidos, órgãos, tabaco, agrotóxico, serviços de saúde, né, serviços hospitalares, portos, aeroportos e fronteiras. Então, é uma diversidade muito grande, porque, ao final, o objetivo da agência é garantir que qualquer produto ou qualquer serviço tenha o olhar da vigilância sanitária, tenha o olhar criterioso para que a gente possa ter certeza sobre os produtos que vão ser disponibilizados. A Anvisa é constituída por um colegiado de diretores, né? São 5 diretores que são nomeados pelo presidente da República e sabatinados pelo Congresso. Então, são 2 poderes da República que determinam quem são os diretores da agência. E esses diretores têm um mandato de 5 anos. Esse mandato independe do governo. Então, por isso que nós costumamos dizer, e nós vimos em vários locais aí, dizer que a agência é um órgão de Estado e não de governo. Porque existe uma autonomia, uma independência administrativa, uma independência financeira e uma independência normativa. As regras que a Anvisa determina ou cria para regular produtos são regras que são discutidas internacionalmente, têm por base a ciência e não questões relacionadas ao governo propriamente dito. Bom, mas entrando mais especificamente nessa parte de medicamentos e vacinas, né? E esse é um ponto importante, e achei muito interessante a fala do Fernando aqui no começo, porque na pandemia nós vimos que muito se discutiu sobre o uso de medicamentos e vacinas para o enfrentamento da Covid-19, né? E essa discussão, na era em que nós estamos vivendo, de disseminação de informações muito fácil, acabou trazendo uma série de perspectivas distintas, uma série de opiniões sobre procedimentos que, na verdade, são procedimentos científicos e técnicos. O desenvolvimento de um medicamento ou de uma vacina e os dados que são necessários para a aprovação de um medicamento e de uma vacina são dados que são instituídos e pacificados internacionalmente. A construção das evidências para se chegar a um medicamento que possa ser utilizado como indicação é algo que vem do conhecimento, da experiência de longos anos de utilização de medicamentos pela humanidade. Vamos entender melhor, então, isso. Eu coloquei esse quadro aqui, que é um quadro que eu costumo colocar nas minhas apresentações, que eu acho bastante didático, porque quando a gente está falando de um medicamento ou de uma vacina, a gente está falando de uma sequência de etapas que precisam ser realizadas para que se possa chegar à conclusão de que realmente aquele produto serve para aquilo que ele está proposto. Isso começa lá desde as fases do começo, da fase da descoberta e da fase pré-clínica. Quando a gente idealiza um medicamento, e quando a gente pensa que um medicamento pode servir para uma patologia, a gente tem que passar por uma fase antes de testes em modelos animais, em modelos laboratoriais, modelos celulares, que precisam demonstrar de maneira muito clara que aquele mecanismo de ação, ou aquela ideia proposta de se, por exemplo, inibir um vírus, ou de se controlar efeito inflamatório, ou de se reverter quadro de tempestade de citocina, estou falando aqui exemplos da Covid, mas todos esses mecanismos precisam ser demonstrados lá na fase pré-clínica. É nos modelos animais em que a gente testa e identifica qual é o grau de toxicidade dessa molécula. Porque muitas vezes nós sabemos que uma molécula pode ser promissora para uma ação, só que ela traz graves efeitos tóxicos que fazem com que o seu balanço benefício-risco não compense, não seja suficiente. Então, a fase pré-clínica é uma fase em que os desenvolvedores e os pesquisadores precisam executar de maneira muito clara, muito transparente e muito bem estabelecida para que a gente possa ter certeza, antes de submeter humanos a um teste, de que não há riscos.
Isso envolve uma série de avaliações. Genotoxicidade, teratogenicidade, a capacidade de causar danos em fetos, danos genéticos, induzir o câncer, tudo isso precisa ser testado nesses modelos. E a Anvisa entra nesse momento ditando ou dizendo quais são as referências e os guias para a realização desses estudos. Então, a Anvisa tem uma série de guias e uma série de recomendações para que essas fases pré-clínicas sejam executadas. Mas é somente depois que essa pesquisa avança para seres humanos e que a gente começa a usar o termo pesquisa clínica, é que a Anvisa atua de uma maneira mais direta. E por que eu digo isso? Porque antes de seguir para a pesquisa clínica, é preciso ter aprovação pela Anvisa e pelo sistema CEP-CONEP, que é responsável pela avaliação ética, se aquela proposta e se aqueles dados que foram observados nos estudos pré-clínicos justificam e trazem segurança de que essa pesquisa pode ser realizada em ser humano. Então, a Anvisa, eu vou trazer um pouco mais de informação ali mais para frente, mas a Anvisa precisa aprovar previamente os protocolos de pesquisa clínica de medicamentos que são destinados a registrar um medicamento ou a incluir uma indicação na bula de um medicamento. Então, é importante fazer essa diferença também porque gera muita confusão. Sempre que uma pesquisa tiver por objetivo a inclusão de uma indicação na bula ou o registro de uma nova molécula como medicamento, é preciso uma aprovação prévia da Anvisa se esse estudo for ser conduzido na população brasileira. Se for uma pesquisa do âmbito acadêmico, do âmbito científico, mas que não vai se reverter numa aprovação na bula ou numa inclusão de indicação ou num registro de uma molécula, não precisa de uma aprovação da Anvisa, seria só uma aprovação ética do sistema CEP-CONEP. E isso que a gente está chamando de pesquisa clínica são diversas fases que fazem um sentido de construção do conhecimento sobre segurança e eficácia da molécula, né? Essas fases são numeradas, fase 1, fase 2, fase 3. Didaticamente, essas fases são fases conhecidas ou progressivas, mas, na verdade, nós estamos até já no momento de renomear essas fases, porque não necessariamente seguem uma sequência tão estrita. Mas é importante ficar claro o que é essa construção do conhecimento. A gente começa um estudo de pesquisa clínica no que é chamado fase 1, mas é a fase inicial, é a primeira vez que vai ser testado em humano, então chama First in Human, é a primeira vez que vai ser testado em humano, então é preciso começar devagar. Então, vocês vejam aí que eu coloquei só 2 bonequinhos, um número pequeno de pessoas, por quê? É a primeira vez que aquela molécula está sendo testada, que estava sendo testada em modelos animais, vai ser testada em humano. E a gente sabe que existe um olhar que precisa ser bastante criterioso para saber o quanto que a gente pode extrapolar as informações observadas em modelos animais para humano. Então, volume corporal é diferente, fisiologia é diferente, aspectos relacionados à farmacocinética do produto são diferentes, então é preciso olhar e começar devagar na fase 1. E o objetivo da fase 1 é justamente se recruta pessoas que são saudáveis, então a fase 1 não começa já com pacientes, começa com pessoas saudáveis, e nessa fase 1 a gente busca verificar como essa molécula está se comportando no corpo. Absorção, distribuição, metabolismo, excreção, reações adversas, que reações ela está causando, é necessário diminuir a dose, é necessário aumentar a dose, então na fase 1 é que se observa o desempenho dessa molécula. E depois que se conclui a fase 1 que vem, então, a fase 2, que nós costumamos chamar também de fase exploratória. A fase 2 é uma fase importantíssima em que a gente já aumenta o número de pessoas, a gente está dizendo aí centenas de pessoas, já começamos a trabalhar com pacientes, e nesse sentido, na fase 2, é preciso ter certeza e é preciso testar qual é o regime ideal de tratamento, quem é a população-alvo que vai ser beneficiada. Então, eu estou dizendo, por exemplo, vai ser uma dose, vão ser 2 doses, qual é o intervalo de doses,
qual é a posologia, 6 em 6 horas, 8 em 8 horas, 10 em 10 horas, tudo isso precisa ser testado, tudo isso precisa ser observado e sempre comparado com grupos controle que não estão tomando medicamento, ou que estão usando a terapia padrão, ou que estão em algum outro regime de tratamento, para a gente comparar e saber, é melhor? Tem vantagem? Tem vantagem ser 8 em 8 horas ao invés de 6 em 6 horas? Tem vantagem? Mantém a eficácia, mantém a segurança se aumentar para uma vez ao dia? Então, a fase 2 explora isso. A fase 2 explora o que a gente chama de relação dose-resposta. Eu preciso ter certeza de que aquela dose que eu estou administrando vai trazer a melhor resposta. E nós, como agência reguladora, nós sempre vamos instigar os desenvolvedores de medicamentos e vacinas a administrar a menor dose com a melhor resposta. E por que isso? Né? Muita gente pergunta, mas por que a Anvisa fica cobrando que seja a menor dose? Porque a gente sabe que medicamentos e vacinas são xenobióticos, ou seja, são substâncias que vão ser adicionadas, então, e que tem potencial de ter alguma reação adversa. Então, é preciso sempre ter o olhar do pesquisador de diminuir a dose ao máximo, mas garantir a resposta terapêutica necessária. A gente não quer dar sobredose para as pessoas, porque a gente não quer expor as pessoas a xenobióticos desnecessariamente. Então, a fase 2 tem esse olhar, e é por isso que a fase 2 são estudos que têm diferentes populações, e pequenos grupos que são testados concomitantemente para que se possa chegar a essas respostas. E depois temos a fase 3, que nós chamamos de fase confirmatória. A fase 3 é uma fase em que a gente já está falando de milhares de pessoas, a gente está falando de pacientes, e na fase 3 o objetivo é confirmar aquilo que a fase 2 explorou e chegou à conclusão. Então, se chegamos a um momento em que temos bem definido e temos a melhor dose com a melhor resposta, vamos então envolver um número maior de pessoas para verificar se aquilo se confirma, e aí com uma robustez estatística adequada, com controle e um acompanhamento bastante rigoroso para que se possa confirmar que aquilo é o ideal. E é assim, depois dessas sequências de fases e de testes, é que um medicamento é submetido para uma molécula registrar como um medicamento ou para uma bula ser incluída numa indicação. E uma pergunta que sempre fazem para a gente é por que a Anvisa precisa autorizar esse estudo, né? E o que é levado em conta para autorizar estudos clínicos? São 4 principais aspectos que nós levamos em conta. O primeiro é o que a gente chama de delineamento do estudo. Um estudo clínico, para se chegar a uma conclusão de que o medicamento funciona para uma determinada ação terapêutica, é preciso que a pergunta que vai ser feita seja uma pergunta adequada. O desfecho primário, ou o desfecho, o resultado do estudo, precisa ser um resultado que precisa ser validado com a agência reguladora, porque senão não vai se chegar à conclusão de que o medicamento funciona. Então, por exemplo, se eu estou querendo testar um medicamento como antiviral, eu preciso olhar um desfecho, eu preciso planejar um estudo que identifique que realmente aquele medicamento tem uma ação antiviral. Então, o que eu vou observar? Carga viral. O que eu vou observar? Contagem de linfócitos, em alguns casos. Então, isso precisa ser definido com a agência reguladora, porque senão existe o risco de que a indicação daquele medicamento não seja aquela que se está esperando. Então, nós validamos esse desfecho. E outra coisa fundamental, que é importantíssima para a nossa consideração, é a abordagem estatística. Não dá para chegar à conclusão, e isso é um ponto que a gente tem visto muito, né, assim, né, nesse momento da pandemia, vários artigos que são publicados, porque observou um resultado importante com uma atividade antiviral, com uma atividade de enfrentamento, de reversão de quadro inflamatório, mas a abordagem estatística, a significância estatística, ela é fundamental para que a agência possa tomar uma decisão. Então, como eu disse, artigos científicos podem ser publicados, pesquisas científicas podem ser realizadas sem essa preocupação. Muitas vezes as pesquisas científicas, elas têm caráter investigatório. Eu quero investigar, eu quero
gerar hipóteses, eu quero gerar perguntas, mas para aprovação na agência reguladora é preciso ter certezas, confirmações e não gerar hipóteses. E é por isso que a abordagem estatística é fundamental. A gente tem uma brincadeira aqui que eu sempre faço, né? Os estatísticos não gostam muito de que eu faça essa brincadeira, mas ilustra bem, né? Essa nossa preocupação. Se a gente pergunta para um matemático quanto é 1 mais 1, ele fala 2. Se a gente pergunta para um estatístico quanto é 1 mais 1, ele fala quanto você quer que seja. E é uma brincadeira para ilustrar a verdade que abordagens estatísticas existem muitas. Nós, como agência reguladora, precisamos ter certeza que a abordagem estatística que vai ser utilizada para se chegar à conclusão de que um medicamento funciona, de que um medicamento é seguro, é a mais adequada para que a gente não incorra em nenhum erro. Outro aspecto fundamental para a nossa decisão é segurança. Nós não podemos permitir que estudos sejam conduzidos em pessoas se a segurança não estiver muito bem caracterizada. E nós avaliamos todos os dados de segurança que foram gerados nos estudos anteriores. Então, vamos supor que o pesquisador quer fazer um estudo de fase 1. Nós avaliamos os dados das fases pré-clínicas. Se ele quer fazer de fase 3, nós avaliamos os dados da fase 2, fase 1 e pré-clínica, para saber se não há nenhum potencial risco, se os resultados ou se a posologia que é proposta não vai oferecer risco para as pessoas que vão ser estudadas. Um outro aspecto fundamental da nossa decisão é o que a gente chama de qualidade. O medicamento que está sendo desenvolvido, o medicamento experimental, ele precisa ter condições mínimas de qualidade. Vamos pensar na vacina, né, que é um exemplo bastante importante aqui nesse contexto. As vacinas, dependendo da tecnologia, né, nós temos vacinas com diferentes desenvolvimentos biotecnológicos, a vacina, ela pode necessitar de uma condição de ultracongelamento em que, depois de descongelada, ela pode ficar só algumas horas em condição para ser aplicada. Então, nós, da agência reguladora, nós precisamos avaliar com muito cuidado quais as condições de armazenamento adequada, dependendo da tecnologia, dependendo dos estudos de estabilidade dos resultados, para ter certeza de que não vai haver nenhum viés no estudo. Porque, pensa bem, se você não mantém a vacina na condição adequada e aplica na pessoa e vai testar ela no estudo clínico, e essa pessoa se infecta e tem caso grave ou mortalidade, você pode chegar à conclusão de que a vacina não está funcionando, mas, na verdade, foi o fato de que você não preservou essa vacina nas condições corretas, e isso fez com que ela não tivesse seu desempenho aferido. Então, por isso que a qualidade é algo que nós avaliamos para determinar para os pesquisadores que vão submeter ao estudo qual é a condição de uso desse produto para preservar o seu efeito. E, por fim, esse aspecto que é fundamental e que tem muita relação com os centros de pesquisa e a prática nos centros, nas unidades de pesquisa, que é o que a gente chama de boas práticas clínicas. E isso é o grande diferencial dos estudos que são chamados regulatórios, aqueles estudos que são necessários para a aprovação da agência reguladora, dos estudos científicos apenas, ou dos estudos acadêmicos. Porque nos estudos científicos e acadêmicos, as boas práticas clínicas são recomendáveis, mas não são fundamentais. Nos estudos para a Anvisa, não é possível aprovar nenhuma, ou chegar a nenhuma conclusão se as boas práticas clínicas não forem seguidas rigidamente. E o que são boas práticas clínicas? Basicamente, para resumir, são duas palavras: rastreabilidade e confiabilidade. Nós aqui da agência, nós precisamos ter certeza que esses resultados dos estudos clínicos que são conduzidos nos centros de pesquisa, eles vão gerar dados que nós podemos confiar. São dados que são verdadeiramente aqueles que são reportados para nós. E como que nós temos essa garantia? Como que nós vamos ter certeza de que não há fraude, não há manipulação dos dados? Por meio da rastreabilidade. A rastreabilidade é essa certeza que nós aqui vamos ter e vamos testar a todo momento durante a nossa avaliação para saber se aquele laudo, aquele resultado que veio, por exemplo, dizendo que a pessoa foi COVID negativa,
realmente é Covid negativa por meio dos testes que foram realizados, dos equipamentos que foram utilizados, da contagem de anticorpos. Então, tudo isso é essa cadeia de confiança que é avaliada previamente. Nós, durante a nossa decisão, nós verificamos se aquele centro tem condições de realizar essa pesquisa, aquele centro de pesquisa tem a capacitação, as pessoas estão adequadamente capacitadas, existem procedimentos operacionais padrão em que as pessoas são treinadas para executar, existe um sistema para registro das informações que é suficiente para garantir a rastreabilidade, e tudo isso, então, traz a confiança de que esses dados, nesse centro, vão ser dados que podem ser utilizados. Bom, depois de tudo isso, né, depois de todos esses dados e todas essas informações, os estudos são conduzidos, os resultados são gerados, o que a Anvisa precisa ainda avaliar para aprovar um medicamento ou vacina, né? Essa também é uma pergunta que a gente recebeu muito durante a pandemia. Por que a Anvisa demora para avaliar? Por que a Anvisa não libera logo o medicamento? Por que a Anvisa fica atrasando ou impedindo o acesso a medicamentos? E, na verdade, o nosso trabalho é fazer uma avaliação dos dados e confrontar as alegações que os pesquisadores trazem. A nossa função é justamente essa. Os pesquisadores, e a gente viu isso, né, em alguns momentos, vocês lembram que muitas vezes os desenvolvedores de vacinas e medicamentos chegavam na mídia e falavam: olha, meu medicamento funciona em 100% dos casos, meu medicamento serve para inibir todas as variantes, meu medicamento funciona para tudo isso, para aquilo, para não sei o quê. E a função da agência é confrontar isso. Será que é isso mesmo? Deixa eu olhar os dados para ter certeza. E que dados são esses? Bom, basicamente, esses dados podem ser divididos em alguns aspectos. O primeiro aspecto é a biotecnologia ou a tecnologia farmacêutica, dependendo do produto. Nós precisamos saber se esse medicamento ou essa vacina, no que diz respeito à sua formulação, quais são os recipientes, quais são as substâncias que o compõem, como ele é produzido, ou seja, quais são os equipamentos que fazem parte da sua produção e quais são os testes que são realizados lote a lote para que possa se avaliar a qualidade desse produto. Então, essa avaliação da biotecnologia ou da tecnologia farmacêutica é uma avaliação que a nossa equipe de especialistas faz aqui. Então, temos uma equipe destinada à avaliação dessa parte de tecnologia e biotecnologia para verificar se não há algo na formulação, alguma substância na formulação, ou algum equipamento no processo de produção, ou na etapa de produção, ou nos testes que vão ser realizados de controle de qualidade, que possa trazer alguma dúvida ou algum questionamento sobre o produto. Então, por isso que é preciso ter a biotecnologia ou a tecnologia farmacêutica muito bem esclarecida para a gente ter segurança do produto. E o outro aspecto são os estudos de eficácia e segurança. Tanto os estudos não clínicos quanto os estudos clínicos que foram realizados, eles são avaliados pela nossa equipe. E nós temos equipes aqui diversas, temos equipes de toxicologistas, de pesquisadores clínicos, farmacêuticos, médicos, estatísticos, todos envolvidos na avaliação desses estudos para, ao final, se chegar à conclusão sobre quais são os percentuais de eficácia, qual é o perfil de segurança, para tudo isso compor a bula. Por isso que eu coloquei a foto dessa bula aí. A bula de um medicamento ou de uma vacina é o documento em que a agência reguladora e a empresa chegam num acordo sobre quais os dados de eficácia, quais os dados de segurança, como ela deve ser utilizada e quais os pontos de atenção que devem ser observados pelos prescritores, pelos dispensadores, para que a gente possa, para que esteja tudo muito claro sobre onde usar, como usar, quando usar. Então, isso faz parte da nossa avaliação e não é possível abrir mão disso para se tomar uma decisão. Além disso, nós temos outros aspectos importantes na nossa avaliação pré-mercado, antes de que o produto possa ser disponibilizado, como, por exemplo, a farmacovigilância, né? O Fernando mencionou um pouco a farmacovigilância, e a farmacovigilância para nós é um ponto fundamental, porque antes de que o medicamento
ou a vacina possa ser disponibilizada no mercado para a nossa população, é preciso que haja um plano de farmacovigilância apresentado pela empresa. Esse plano de farmacovigilância envolve o compromisso do laboratório, da indústria farmacêutica, a disponibilizar para a agência, periodicamente, relatórios e com a identificação, avaliação, compreensão e prevenção dos eventos adversos ou qualquer problema relacionado ao uso do medicamento, constantemente atualizando os nossos bancos para que a gente possa ter certeza de que aquilo que nós aprovamos reflete a prática e a vida real da utilização do produto. A gente sabe que os estudos clínicos são controlados, são ambientes em que nós eliminamos vieses, monitoramos as pessoas de maneira muito próxima, evitamos, por exemplo, interação com alimentos, com medicamentos, com uma série de coisas, controlamos a população, e a vida real é diferente. E a vida real, a pessoa se alimenta com outras coisas, toma outros medicamentos juntos, de repente há prescrições distintas do que está aprovado em bula, e tudo isso vai precisar ser monitorado para que a gente possa atualizar e verificar se o perfil de segurança se mantém ou se há necessidade de fazer novas ações, como alterar a bula, fazer novos alertas de farmacovigilância, tudo isso para que essa construção do conhecimento sobre a segurança do produto continue. Então, por isso que o trabalho não para com a aprovação do medicamento. A vigilância é constante e é por isso que é fundamental o trabalho dos farmacêuticos, dos hospitais, para que se possa ter muito próximo esse conhecimento e muito atualizado esse conhecimento e a ação seja tomada o mais rápido possível. Algumas substâncias precisam de um controle especial, né? Então, cabe à Anvisa verificar, por exemplo, substâncias que podem ter ação no sistema nervoso central e causar dependência física ou psíquica. Isso também é fundamental que se tenha uma avaliação criteriosa para evitar o desvio de uso, para evitar quaisquer problemas com substâncias que têm potencial dano central. E outro aspecto que eu queria destacar, o último aspecto que eu queria destacar da aprovação, que faz parte da nossa aprovação, é o que a gente chama de boas práticas de fabricação. Não adianta nada fazer o estudo perfeito, o estudo lindo, mostrando resultados promissores, com um plano de farmacovigilância adequado, com uma formulação bem desenvolvida, se depois, quando vai fabricar esse medicamento, há qualquer problema com equipamentos, qualquer problema com o sistema da qualidade, com o treinamento do pessoal, e a gente sabe que a fabricação de um medicamento é complexo. De uma vacina, então, que a gente está falando de processos biotecnológicos, nós sabemos que é bastante complexo esse processo. A vacina é um produto que é sujeito a variações mínimas de pH, de temperatura. Qualquer coisa pode interferir na sua proteína, promovendo desnaturação. Então, por isso que as boas práticas de fabricação, a maneira como essa vacina, esse produto, esse medicamento vai ser fabricado, a robustez do processo produtivo é algo que é fundamental. E é por isso que nós temos uma equipe de inspetores que inspeciona o local de fabricação, verifica se existe um sistema da qualidade, se existe uma equipe treinada, se a fábrica tem condições técnicas e operacionais para fabricar esse medicamento ou essa vacina antes da aprovação. E qualquer desvio, erros podem acontecer, e a gente sabe que erro acontece a qualquer momento. O problema é a gente não conseguir rapidamente identificar esse desvio, esse erro, e evitar que os danos advindos desse erro aconteçam. Então, é preciso ter um sistema muito rígido e muito preparado das indústrias para que, caso haja qualquer desvio da fabricação, rapidamente se possa recolher os lotes, se possa notificar os profissionais para que não utilizem o medicamento ou a vacina, e isso tudo está muito transparente e ágil. Então, faz parte da nossa avaliação saber e garantir que isso aconteça. Bom, nós temos diferentes tipos de aprovação de vacinas e medicamentos, né? Isso também gera muita confusão, né? A gente viu na pandemia que muitas vezes fala, mas a vacina é experimental, a vacina ainda não tem os estudos concluídos, a aprovação é de uso emergencial, não é registro. Isso gera muita confusão e é importante esclarecer, e claro, se alguém tiver dúvida, eu aprofundar. Mas, basicamente, o que nós criamos no momento da pandemia foi a necessidade de que
dada a situação de calamidade pública que nós nos encontramos, criar mecanismos regulatórios, administrativos, desculpa, só um minuto, administrativos, e que fique bem claro, não são mecanismos que abrem mão de qualquer critério de segurança, eficácia ou qualidade dos produtos, mas são estratégias administrativas para garantir que esses produtos cheguem o mais rápido possível à população. Então, por exemplo, o registro condicional foi uma ferramenta criada para que os laboratórios pudessem disponibilizar o quanto antes esse medicamento que já mostrou segurança, qualidade e eficácia, e outras informações adicionais pudessem ser apresentadas por meio de termos de compromisso, para que eles apresentassem depois. Então, por exemplo, um exemplo que justifica isso, né? A maioria dos medicamentos, eles têm validade de 2 anos. Geralmente, é necessário fazer estudos de estabilidade de longa duração, então, ou seja, é preciso esperar os 2 anos para ter certeza de que esse prazo de validade é esse mesmo. No momento da pandemia, a gente não poderia esperar 2 anos para ter um medicamento. Então, o que a gente fez? A gente autorizou prazos de validade menores, mais curtos, porque a gente sabia que os produtos iriam ser utilizados rapidamente. Então, a gente autorizou prazos de validade de 3 meses, 6 meses, para que, com o compromisso de que a empresa fizesse esse acompanhamento da estabilidade e pudesse, posteriormente, apresentar para a gente qual é o real prazo de validade. Vejam que isso não impacta o uso do produto, mas demanda um compromisso e depende, então, de uma série de condições para que se possa fazer ajustes posteriores. A mesma coisa é o uso emergencial. O uso emergencial, os produtos, as vacinas, elas foram avaliadas nos estudos clínicos, fase 1, fase 2, fase 3, e quando chegou num ponto estatístico em que já estava comprovada a eficácia mínima de 50%, lembrem que foi esse o padrão definido internacionalmente, 50% era o mínimo de eficácia para que já se tivesse um ganho na diminuição de casos graves e mortes da Covid-19. Chegando nos 50% e já tendo um perfil de segurança bem estabelecido, já podemos utilizar as vacinas em uso emergencial e os estudos continuam. Hoje, nenhuma vacina que está aprovada, tanto para uso emergencial quanto para registro, tem estudos de fase 3 em andamento ainda. Ou seja, aquele estudo confirmatório já confirmou aquilo que nós já autorizamos. Eficácia mínima de 50%, e perfil de segurança bem estabelecido. Muita gente está dizendo, mas os estudos estão para terminar só em 2023, 2024, e com esse discurso dizendo que a vacina ou o medicamento ainda é experimental, e isso está totalmente equivocado. O acompanhamento a longo prazo de qualquer produto que é aprovado, vacina, medicamento, qualquer produto que foi aprovado por uma agência reguladora, é um pré-requisito padrão. Esse acompanhamento a longo prazo não significa que o produto ainda é experimental. Significa que vai ser necessário um acompanhamento daquelas pessoas que participaram dos estudos como parte do compromisso de se estudar um produto. Mas não significa que haja qualquer caráter experimental ou qualquer caráter de pesquisa clínica no uso desses produtos. Então, essa foi uma informação importante para diferenciar essas informações que muitas pessoas geram dúvida. E para fechar minha apresentação e a gente aí ir para momentos de perguntas e discussões que acredito que possam surgir, eu queria falar sobre o uso off-label de medicamentos, né? Isso também gerou muitas dúvidas e muitas questões importantes. Bom, uso off-label, alguns conceitos para a gente entender isso, né? E muito se discutiu. O uso off-label é o uso numa situação diversa daquela que foi submetida para avaliação da Anvisa, né? Então, todos esses estudos aí que eu falei para vocês, essa avaliação de eficácia, de segurança, estudos de fase 3, não aconteceram para aquele uso chamado uso off-label, com todos esses requisitos e rigor regulatório necessário, né? A gente vê muitos artigos científicos, e aqui uma informação também importante de esclarecer, né? Mas eu tenho um artigo aqui dizendo que o produto funciona. Mas não está na bula essa indicação. Ainda é um uso off-label. Por quê? Artigos científicos
não seguem esse rito e esse rigor necessário para que a agência possa fazer uma aprovação. Então, toda vez que o uso de um medicamento for um uso diferente daquele que está na bula, é chamado uso off-label. E de acordo com o Conselho Federal de Medicina, o uso off-label é um procedimento médico, está na prerrogativa médica ou do profissional, do prescritor, que ele pode se utilizar de materiais ou fármacos fora da indicação em bula, e aí, claro, orientando o paciente, né, é uma prerrogativa médica em que ele tem essa necessidade de orientar o paciente e que o paciente consinta, ou seja, haja a consciência e o acordo do paciente de que é um uso distinto do que foi aprovado pela agência, de que está em bula, e que o médico, então, responde por eventuais insucessos, né? Porque, assim, a fonte ou a evidência para que se possa utilizar um uso off-label é uma evidência que é distinta daquela que as agências reguladoras requerem. Então, fica na prerrogativa do médico nesse sentido. Bom, existe um decreto de 2013 que diz que a Anvisa poderia autorizar o uso off-label de medicamentos numa indicação diferente da aprovada no registro, em alguns casos em que a Conitec, que é o Comitê do Ministério da Saúde, solicitasse. Isso aconteceu uma vez só, para um medicamento que chama Avastin, que é um medicamento para uso ocular, e ele foi autorizado para uso excepcional em caráter temporário de 3 anos, isso foi em 2016, no tratamento da degeneração macular relacionada à idade. E vejam que nesse único caso que aconteceu de autorização de uso off-label, foi criada uma resolução da Anvisa, ou seja, foi um instrumento normativo específico, em que condicionou a assinatura do paciente irresponsável o uso fora da indicação da bula. Houve a necessidade de elaboração de um PCDT, ou seja, de um programa de diretrizes, um protocolo clínico de diretrizes e tratamento pelo Ministério da Saúde, e também houve a obrigatoriedade das ações de farmacovigilância no uso desse medicamento fora da bula. A gente tem alguns desafios aí no uso off-label. Vejam que o uso off-label é algo que existe toda a previsão legal, normativa, e é uma prerrogativa do prescritor fazer esse uso com base na sua experiência. Mas para a agência reguladora regular isso, existe uma série de desafios. Primeiro, o decreto não tem essa legalidade, né? Decreto é algo temporário, e a definição de atribuições de quem faz o quê ainda fica nebulosa. Por parte da agência, nós entendemos que o uso off-label ele não deve ser regulamentado pela Anvisa. A Anvisa requer aqueles dados da mesma maneira como requer para todos. Não existe uma regulamentação por parte da Anvisa para o uso off-label. As evidências que podem ser apresentadas pela Conitec para segurança e eficácia são evidências que são baseadas em outros estudos e que, portanto, podem ser utilizadas por outras instâncias, mas não pela agência reguladora. E o principal ponto para nós de preocupação e que a gente chama atenção é o fato de que as empresas fabricantes, como eu mostrei para vocês, quando elas vão registrar um produto ou incluir uma indicação, elas fazem um compromisso da ação de farmacovigilância para aquela indicação. A partir do momento em que há o uso off-label, a indústria farmacêutica, ela não vai fazer as ações e não vai reportar à agência, nos relatórios periódicos de farmacovigilância, o uso fora do previsto em bula. Então, não há esse comprometimento por parte das empresas fabricantes. Isso faz, então, com que haja desafios a serem superados, mas que, de forma alguma, inviabilizam o uso off-label. Então, nossa posição sobre o uso off-label é esse. É uma prerrogativa que pode ser adotada com base na experiência do profissional, com a ciência e com o consentimento do paciente, mas que não vai envolver ações de farmacovigilância e nenhuma regulamentação por parte da Anvisa.
Bom, pessoal, com isso... para fechar agora, eu só queria convidar vocês para visitarem as nossas páginas. A gente fez uma página específica sobre Covid-19, com todas as informações de vacinas, bulas, medicamentos, tudo que foi aprovado. E eu queria chamar a atenção também para um painel que a gente fez sobre estudos clínicos em andamento para Covid-19. O Brasil foi um país que foi muito importante no cenário de estudos clínicos contra a Covid-19, então nós já temos 148 estudos aprovados em andamento, finalizados aqui no Brasil, com diversas moléculas, produtos biológicos, terapias avançadas, antivirais, anti-inflamatórios, todos são estudos promissores que estão sendo acompanhados por nós e que pode trazer muitas informações interessantes para o futuro aí, para a gente enfrentar esses desafios, esse desafio que ainda está por vir, né? Essa situação que a gente ainda está enfrentando. Então, estamos acompanhando tudo isso muito de perto e dando muita transparência. A gente tem dado muita transparência sobre quais moléculas estão em estudo, quais não estão, quais têm resultado finalizado, quais estão aprovadas ou não, para que as pessoas possam saber, os profissionais, os farmacêuticos que estão aí na farmácia hospitalar, possam ter a informação de maneira acessível e clara e para que possam fazer a assistência farmacêutica, possam fazer a orientação ao paciente de maneira adequada. Bom, com isso eu termino minha apresentação, me coloco à disposição para perguntas e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês nesse momento tão rico de troca de informações. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada, Gustavo. Realmente foi bem esclarecedora aí a sua palestra. Alguns pontos foram bem importantes mesmo. Principalmente, eu acho que você explicou muito bem todo esse caminho, né, que leva até a aprovação do medicamento, da substância, né? E as pessoas que às vezes são leigas no assunto, elas acham que a Anvisa entra lá no finalzinho, né? Depois que está tudo pronto, que a empresa fez, aí a Anvisa vai fazer aí o seu trabalho, né? E é interessante mostrar para as pessoas verem que isso começa lá no início, né? Na aprovação, né, dos estudos, né, que a Anvisa já vem acompanhando, né? Dessa forma, né, eu queria perguntar para você, né, nesse período de pandemia, né, a Anvisa ela conseguiu de maneira célere, né, analisar os pedidos emergenciais, né, sem perder aquela qualidade, e sem ultrapassar essas etapas, né, que você falou muito bem. E aí eu queria saber como é que vocês se organizaram para isso, que a gente já sabe que um estudo ele demora aí, né? Você até falou aí no final, dependendo do caso, vai até 2 anos. Como é que vocês se organizaram? Eu sei que teve a montagem aí de um comitê, né? Que ajudou muito em agilizar os processos sem perder nenhuma etapa. Como é que foi essa construção? Fala para a gente um pouquinho. Bom, importantíssima pergunta, Letícia, principalmente pelo fato de que uma frase que eu falo para os meus diretores constantemente é: quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Então, a gente teve que fazer um esforço e focar nas respostas à pandemia, sim, nesse momento, porque era a urgência que nós tínhamos. Então, o que a gente fez? A gente priorizou todos os pedidos relacionados à Covid, todos os pedidos de estudos, de aprovação de registro, de inclusão de indicação, nós priorizamos imediatamente. Nós designamos uma equipe de especialistas, a gente fez um comitê multidisciplinar. Esse comitê envolve, então, diferentes profissionais, farmacêuticos, médicos, estatísticos, cada um olhando para essas partes que eu falei para vocês. E esses profissionais tiveram a prioridade definida e tiveram também o seu escopo recortado para que a gente pudesse, por meio desse comitê, reunir, conseguir compartilhar informações, trocar dados de maneira célere e pudesse tomar uma decisão rápida sem abrir mão dos critérios, né? Essa estratégia de comitê foi também discutida internacionalmente, né? Essas mudanças administrativas que nós fizemos aqui na Anvisa tiveram também como referência a experiência internacional, né? Nós fazemos parte desses fóruns internacionais de agências
que nós sabíamos que nós iríamos ser pressionados por respostas rápidas e precisaríamos manter o critério. Então, foi dessa maneira que a gente conseguiu se organizar para dar essas respostas rápidas. E a gente tem buscado, ainda, dada a situação ainda crítica da pandemia, a gente ainda tem buscado dar essas respostas de maneira célere para a população. Falando um pouquinho aí desse momento internacional que você falou, teve esse alinhamento, né, da Anvisa com os órgãos regulatórios, né, internacionais. E aí, quais foram os ganhos, né, nesse período de pandemia, ter essa interface? Tá no mudo aí o seu microfone. Opa. Agora sim. Essa troca de informações e essa experiência internacional foi uma construção que começou lá em 2016, né? Foi lá em 2016 que a gente começou a se abrir e a buscar o alinhamento com as melhores práticas regulatórias internacionais. Antes de 2016, nós tínhamos como referência algumas agências, mas a gente ainda não tinha se adaptado ou se ajustado administrativamente para poder permitir essa troca de informações tão célere como aconteceu. E a pandemia trouxe isso de uma maneira mais intensa e trouxe ganhos enormes para a gente, né? Um dos primeiros aspectos, na minha visão, é o fato de que a gente não precisa fazer retrabalho, né? A gente ganha muito se aproveitando da experiência internacional. Isso foi muito ponto de dúvida, né? Muita gente assim, mas para que refazer algo que já foi feito lá fora? E realmente, a gente não quer refazer. A nossa preocupação sempre é com a nossa realidade aqui no Brasil, com o que vem aqui no Brasil. Então, o ganho principal foi esse. Nós ganhamos agilidade quando a gente aproveita aquilo que é semelhante com outros países. E nem sempre né? Esse é um ponto que precisa ficar claro, né? Então, nem sempre o produto que é aprovado lá fora é o mesmo que vem para o Brasil. Podem existir diferenças na fabricação, na formulação, ou mesmo até na indicação e na população-alvo. Então, por isso que é preciso uma avaliação criteriosa da agência para que a gente saiba que realmente é o mesmo produto e que a gente pode aproveitar informações para ter respostas mais rápidas. Tá joia. Agora aqui uma pergunta de um dos nossos, das pessoas que estavam assistindo, né, o Valdir Ramos Lima. Ele pergunta assim, se durante a pandemia Covid-19 foram quebradas algumas barreiras, principalmente na duração média do desenvolvimento das vacinas. No seu ponto de vista, isso foi importante? Essa foi uma pergunta bastante recorrente também, né? E é importante ficar claro uma questão que eu costumo trazer de uma maneira bastante enfática, que é o fato de que, no caso de vacinas, houve um conjunto de fatores que explica o porquê que a gente teve uma vacina de maneira rápida. Veja que, assim, né, na verdade, quando a gente está numa situação de pandemia como a que a gente viu em 2020, quase um ano para ter uma vacina é muito tempo, cada dia conta, né? É claro que quando a gente leva em consideração o passado, em que as vacinas demoravam 10 anos para serem desenvolvidas, a gente acha que o tempo é curto, mas, na verdade, é o tempo. O tempo de desenvolvimento ele é impactado por diversos fatores que convergiram para a gente ter respostas rápidas. Então, vamos pegar o exemplo das vacinas Covid-19. Primeiro, nenhuma tecnologia dessas vacinas, nenhuma das biotecnologias dessas vacinas são totalmente desconhecidas. Todas já vinham sendo testadas para outras doenças ou já vinham sendo estudadas em outros contextos. A engenharia genética já tem um avanço suficiente e já existia um avanço suficiente para que a gente pudesse definir o genoma do coronavírus em janeiro. Ou seja, a gente já sabia qual era a genética do vírus, já sabia quais eram as partes antigênicas e a gente sabia que o alvo era fazer estruturas moleculares que pudessem gerar antígenos que pudessem enfrentar. Então, assim, a ideia já existia e a gente não precisou partir do zero e esse conhecimento de virologia e vacinologia também permitiu que se avançasse. Esse foi um ponto. O outro ponto,
investimento financeiro. Não existe pesquisa, não existe desenvolvimento tecnológico se não houver investimento. E nunca antes a gente viu um investimento tão focado contra uma única doença. Então, várias indústrias farmacêuticas, governos de vários países, OMS, todos investindo dinheiro para gerar pesquisas e poder gerar resultados céleres nessa questão. E outro aspecto fundamental foram as agências reguladoras, que também se reorganizaram administrativamente para dar respostas ágeis, né? Então, o tempo médio de resposta de uma agência reguladora para estudos clínicos, né, por conta de toda essa avaliação que eu falei que tem que ser feita, é um tempo de 90 dias. Mas na pandemia, 90 dias, cada dia conta demais. Então, como eu disse, nós nos reorganizamos, criamos um comitê para dar respostas rápidas, mais pessoas envolvidas nessa análise. Tudo isso explica o porquê que a gente teve a vacina. Então, é errado pensar que o desenvolvimento célere traz incerteza sobre a vacina, porque esses fatores que explicam esse desenvolvimento célere são fatores únicos na história e que, por isso, não podem ser comparados com outras vacinas do passado. Tá, ok. Gustavo, agora, assim, pensando aí na vacinação das crianças de 5 a 11 anos, né, você sempre falou com muita segurança sobre a eficácia da vacina e tudo mais, né? O que eu queria saber, né, como que foi feita essa análise? Teve ajuda de outros órgãos, como Sociedade Brasileira de Pediatria, porque eu sei que vocês, enquanto Anvisa, vocês não trabalham sozinhos, né? Você escolhe informação de vários lados. Como que foi isso, né? E a gente sabe que a insegurança, né, da população como todo são inseguranças básicas, né, de cuidado com a sua criança, com o seu filho, né? Mas para a gente deixar as pessoas mais seguras, né? Como é que foi todo feito esse consenso? Bom, os critérios para aprovação da vacina para uso infantil são os mesmos critérios para adultos. Então, passa por todos esses pontos que eu coloquei na minha apresentação. Segurança, eficácia, qualidade, formulação, biotecnologia, tudo isso. Nós fizemos a avaliação, nós observamos os resultados dos estudos de fase 1, fase 2, fase 3, e tudo isso para ter essa segurança regulatória de que os estudos estavam bem conduzidos e que o benefício superava o risco. Nós também compartilhamos informações com outras agências reguladoras que já tinham aprovado essa vacina para entender se existiam outros dados, outras informações. Já existiu uma experiência de uso pós-mercado, no caso da vacina da Pfizer, que é a única aprovada até o momento. Já existiu uma experiência pós-mercado de vacinação, com mais de 5 milhões de crianças sendo vacinadas, e a gente buscou também esses dados de segurança para saber o perfil, para compor a avaliação do perfil de segurança. E nós também chamamos, de uma maneira excepcional, as sociedades médicas para contribuir nessa avaliação. Então, nós compartilhamos dados com eles, informações, para que eles pudessem ponderar também com a expertise das suas próprias sociedades médicas, né? Então, envolvemos pediatria, os conhecimentos científicos médicos que são impactados pela questão da vacinação. Então, Sociedade Médica de Pediatria, infectologia, pneumologia, tisiologia, saúde coletiva. Então, diferentes olhares para compor esse cenário de benefício superior ao risco, né? Então, a vacinação infantil foi uma decisão que foi muito segura da nossa parte. Então, não houve nenhuma questão relacionada a conflito de interesse, não houve nenhuma questão relacionada a risco a longo prazo, até porque a tecnologia, como ela foi desenvolvida, né, no caso da vacina da Pfizer, é uma tecnologia de uso que não impacta em alterações genéticas que possam gerar preocupações a longo prazo. Então, a gente tem sido muito enfático nesse ponto, que muita gente tem usado o termo, mas isso é uma terapia genética e que está sendo oculado em criança que está em desenvolvimento, isso pode trazer risco. Isso foi cuidadosamente avaliado em toda a biotecnologia, não há nenhum risco nesse sentido, nenhuma preocupação nesse sentido, e é por isso que a gente aprovou.
Então, é por isso que nós mantemos essa posição de que é uma vacina segura para ser utilizada nessa população. Tá joia. Gustavo, queria primeiramente, né, para a gente poder finalizar, agradecer, né, novamente aí a sua presença, né, trazendo todo seu conhecimento aí para a gente, né, que foi muito importante, e dizer aqui que os farmacêuticos já sabatinam essa página da Anvisa aí já há um tempinho, né, nós retirando sempre as nossas dúvidas, né, que desde quando começou todo esse período, a gente já trabalhava muito, né, enquanto a gente farmacêuticos para lá, a gente já trabalha muito com a Anvisa, né, não só no seu departamento, mas outros departamentos, né? E sempre colhendo informações importantes para poder a gente continuar o nosso trabalho. Então, assim, realmente o trabalho de vocês está sendo primoroso. Agradeço a você e a toda a Anvisa pelas informações prestadas, pelo cuidado que está tendo aí com toda a população. Tá. Fernando. Tá, joia. Dessa forma, gente, a gente encerra aqui hoje, né, por hoje, a nosso, né, hall de palestra, né, amanhã a gente vai dar continuidade, né, com nossos palestrantes, a gente também vai estar aqui também com uma personalidade da Anvisa, a gente vai estar com a doutora Elaine Capucci, vai estar falando sobre farmacovigilância, os desafios do monitoramento da farmacovigilância em tempos de pandemia, tá? Também é uma palestra muito boa, cheia de informação, né? E teremos a participação de Jéssica Barbosa como coordenadora de farmácia do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, como mediadora do evento, tá? E só para lembrar, né? Vocês podem continuar perguntando amanhã, se tiver algum questionamento, que a gente vai estar passando para os nossos palestrantes. Então, até amanhã, às 10 horas da manhã, tá? Com a doutora Elaine Capucci, aí participando da nossa 4ª semana de farmácia hospitalar aqui da ProSaúde. Muito obrigada a todos.